Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E a derrubada dos vetos aumentou ainda mais a crise interna no PT. Segundo o jornal Estadão, deputados do partido se mostraram insatisfeitos com a condução do governo nas votações. De acordo com o jornal, num grupo de WhatsApp, os parlamentares se diziam preocupados com a possibilidade de a instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 se repetir. Na troca de mensagens, os deputados petistas reclamam que o Palácio do Planalto dá mais atenção a demandas do Centrão. Um dos deputados perguntou, abre aspas, o massacre ontem vai fazer o governo começar a montar um time de apoio ou seguirá com a regra de tratar mal quem vota a favor e tratar bem quem vota contra? Fecha aspas, Constantino, uma baita apuração aí de bastidor, né, do que aconteceu dentro do PT depois dessa humilhação, como bem disse o Silvio Navarro, da última terça-feira. Como é que você avalia esse desfecho, Consta? Casa onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Então vai todo mundo começar a puxar a sardinha para o seu lado, e o PT é isso. Como o Lula não trouxe um projeto de nação, ele trouxe só um projeto de poder, ele não tem aliados, né? Ele tem comparsas, e os comparsas cobram suas faturas, e quem não está recebendo começa a abandonar a canoa furada. Então, é um somatório de coisas, né? Os meus colegas já falaram de várias. Eu tinha uma lista aqui preparando também. O Padilha é um bom ponto, né? E já está, pelo menos, o Lula falando em talvez tornar mais abrangente, né, a cúpula para as reuniões semanais ali na articulação, porque tudo na mão do Padilha está aí o resultado. A questão da pauta ideológica em si, né, as questões de costumes, temos um Congresso mais conservador, na média. Então, o Centrão, nessa hora, acaba votando contra as ideologias insanas do próprio PT. A questão das emendas, os bilhões todos, o velho mensalão que o PT solta, começou a ficar cada vez mais caro, né? Tem que comprar voto a voto, indivíduo a indivíduo, está ficando caro. Por quê? Porque falta coesão e por aí vai. A própria Globo não conseguiu esconder o clima de ressaca, e aí tentam culpar a comunicação, mas aí eu ofereço realmente uma visão alternativa. É um problema de essência, é um problema de conteúdo. O Lula 3.0 é um Lula mais raivoso, mais vingativo, que está aparentemente pouco se lixando para tudo, quer ficar viajando com a Dilma, com a Janja, e dane-se o resto, né? E o troço está afundando. Então, começarem a falar em impeachment é algo que vai acontecer mesmo nos grupos internos de WhatsApp, e o próprio Nicolas Ferreira levou isso no dia do massacre, da derrota veemente e humilhante para o PT, já levou. Podemos começar a sonhar com isso? Falta talvez o ingrediente da economia degringolando para valer. Está quase lá, tá? A gente está vendo os indicadores e já tem muito tucano de mercado, muito pseudo-liberal arrependido, apavorado. Não era preciso ter uma bola de cristal para saber que com essa gente aí a economia ia degringolar, era questão de tempo. O tempo está passando e estamos chegando no momento em que a coisa vai começar realmente a ficar esquisita. Aí é o que falta para todo mundo abandonar o barco de vez.
Fabi, os nossos colegas trouxeram aqui esse olhar político, né? Essa análise política das derrotas aí da última terça-feira, mas eu queria trazer aqui a ACP Mancuso no nosso chat, fez uma pergunta que acho que vai bem para você aqui. Podemos acreditar nessas derrotas ou serão revertidas? Falamos ontem sobre a possibilidade de judicialização, né? O fim das saidinhas, a questão da criminalização das fake news, que acabou não passando, né? Houve ali a manutenção do voto 46, mas, porém, todavia, contudo, os partidos de esquerda já estão se articulando internamente para levar a questão aí para o Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia aí? Podemos acreditar ou vai ter reversão, vai ter discussão? Bom, excelente ponto trazido aí pelo chat, até agradeço, porque realmente isso é fato, que vai ser judicializado. Por exemplo, as saidinhas vai ser. Ontem, por coincidência ou não, teve um caso isolado lá que o ministro André Mendonça votou incluindo aí que não era retroativo para um preso específico, mas é uma pessoa específica, tá? É aquele caso que eles julgam caso a caso. E ele aplicou a lei, gente. Eu sei que tem muita controvérsia nisso, mas o problema é o pessoal entender do que a gente está falando e como realmente o judiciário pode reverter, né, dar essa invertida. A pena no Brasil, ela é caracterizada não somente em relação ao que a gente pensa em punição, né, ou segregar alguém da sociedade, não. A pena pela lei, tá? Não é o que eu concordo, está na lei. Ela também é algo que vai fazer você ser ressocializado. Então, o caráter penal da pena no Brasil, quando chegar no Supremo para discutir, eles vão levantar isso e vão falar que você não pode revogar esse caráter penal da pena. Então, falta, às vezes, conceito básico. Agora, essa pergunta que ela falou de reverter, tem outros sinais também de enfraquecimento do próprio governo Lula em relação à realidade. Eles estão perdendo presidência de comissões, então o próprio Nicolas, que você citou, Paula, é presidente de uma comissão importantíssima para o PT, e que está lá e fazendo ainda uma boa presidência, tem CCJ, tem outras. E aí também, até o Silvio me ajudou aqui a lembrar que o que o PT conseguiu no ano passado de vitória foi colocado ali na conta porque foi preciso fazer um acordão. E qual que foi esse acordão? Foi perdido Caixa Econômica Federal, Banco Nordeste, postos, aeroportos e turismo, sendo que nessas pastas quem tinham? Mulheres. E foi substituída por alguém do Centrão. Então, esse comentário de alguém lá que vazou, e a gente não sabe quem, trazido pela reportagem do grupo de WhatsApp, ele tem razão, né? Quando não consegue governar, vai para o Centrão. Só que o problema é que o Centrão tem uma tendência para ser esquerdista, né? Eles gostam. Então tá fácil. Fabi, acabou de sair aqui no site da Revista Oeste, para quem está nos acompanhando, OAB vai ao STF contra a lei que acabou com as saidinhas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai interpelar. Claro. Exatamente. Vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aí é outro ponto. Que, assim, a gente não tem dúvida da postura política da OAB, porque enquanto a OAB não fizer o que ela veio para fazer de verdade, para que serve a OAB? A função básica dela é para defender as prerrogativas dos advogados. Não tem feito. Nós temos provas, aliás, em relação a isso. E ela fica nessas questões secundárias. Para mim, isso é secundário. Só que, olha, tem um ponto a ser levantado que vai ser engraçado acompanhar. Eu não vejo que isso seria uma atribuição para ser colocada lá no nosso site, para ser colocada no Supremo. Seria talvez matéria do STJ, porque a gente está falando aqui de matéria penal, né? Então, OAB, será que vocês estão tão ruins a esse nível, né? Eu já sei a resposta, mas eu nem consigo ficar indignada com isso. Mas é uma grande tristeza. Então, o problema é esse, que por mais que tenha articulação política de verdade, de partidos políticos, desses acordos que tem no Congresso Nacional, tem uma linha secundária, né, que é o Supremo e é a OAB. Então, ou seja, o Judiciário, um dos poderes, está realmente governando junto. Realizou uma audiência para ouvir denúncias sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Integrantes da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro e de deputados brasileiros levaram ao parlamento argentino informações sobre os casos de censura do judiciário à direita e a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, a ASFAV esteve no Congresso dos Estados Unidos e também no Parlamento Europeu.
De acordo com o documento apresentado no exterior, as pessoas detidas em razão do protesto foram privadas do direito pleno à defesa e ficaram em condições subhumanas nos presídios de Brasília. Mais detalhes sobre essa audiência na Câmara Argentina você encontra no nosso site, revistaoeste.com. Fabi, começamos com você, quero ouvi-la, está aí na tela então a reportagem, para quem quiser acompanhar mais detalhes aí na nossa coluna no Ponto, mas queria te ouvir a importância dessa, vamos chamar uma caravana aí das FAV, que já foi para os Estados Unidos, Parlamento Europeu, agora estão aí na Argentina, em Buenos Aires, para denunciar os abusos do judiciário, né? Enfim, os abusos de autoridade, a questão do 8 de janeiro, o fato de que os presos e condenados não tiveram o acesso ao devido processo legal. Como é que você enxerga aí essa medida das FAV? É bem importante, porque é só o que resta. Olha que situação que nós chegamos. Nós temos a situação de presos que foram violados, é constatado, tá? Não tiveram direito à audiência de custódia, por exemplo, sustentação oral, né? Não quiseram ouvir os advogados, uma série de nulidades, as penas não foram, as condutas não foram individualizadas, teve o conceito de multitudinário. Então, se fosse levar a lei ao pé da letra, como o meu comentário anterior, até lá do André Mendonça, que considerou a lei lá no caso de não retroatividade, esses casos deveriam ser totalmente cancelados e já deveriam ter sido, inclusive essas pessoas deveriam estar soltas, as que estão com tornozeleira eletrônica, e já até com indenização a caminho, de tão absurdo que o judiciário fez com essas pessoas. Aí você não tem para quem recorrer. Imagina só, a OAB é essa aí que vai entrar para tentar baixar a saidinha, que é uma vontade aí popular, né? Todo mundo, isso aí é quase unânime, gente, isso não é esquerda e direita, né? Nem pobre nem rico, atinge qualquer um e todo mundo quer que o bandido cumpra o que a lei determinou, é simples assim. Aí tá, você não tem OAB para recorrer, você não tem mais tribunal, porque você já está na última instância, o que você vai fazer? E você contando todos os dias e lidando todos os dias com os familiares dessas pessoas, que as famílias estão sendo degradadas, porque quando é injustiça, quando tem uma prisão injusta, é muito mais dolorido. Às vezes a família nem se recupera, porque é aquela indignação o tempo inteiro. Então, essas pessoas não têm nem histórico penal, né? Não tem histórico para isso. Então, fazer essa caravana, como você bem colocou, é o que sobra, é o que dá. Vai surtir efeito? Não sabemos, mas é melhor do que ir para a cama, dormir, com a sensação de que nada foi feito. Espero aí que tenha uma boa saída e que isso repercuta de uma forma só para trazer a decência de novo para o Brasil. É indecente a condição desses presos do 8 de janeiro se perpetuando no Brasil. E aí, Augusto, essas FAVs, só para a gente deixar claro quem nos acompanha, né? A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro estão, então, em Buenos Aires, na Argentina, chamando a atenção aí para os abusos do judiciário, abusos de autoridade. Fica cada vez mais difícil o Brasil se fazer de democrata, né? O Brasil do Lula e do STF. Todos esses processos, repito, essas decisões do STF serão anuladas. São ilegais desde o começo. A abertura do inquérito é ilegal. O andamento do inquérito é uma sequência de pontapés na Constituição e nos códigos legais. Tá? O ministro Alexandre de Moraes, ele persegue, ele não julga, ele persegue pessoas. Ele violou cláusulas pétreas. Ele criou figuras jurídicas absurdas, por exemplo, o flagrante perpétuo. E ele é o responsável pela insegurança jurídica e política do país. Até quando? É claro que o Congresso vai perceber que o enquadramento dos demais poderes aí nos seus lugares é indispensável para que eles sobrevivam, os deputados e senadores sobrevivam politicamente. Eles têm de agir agora e paralisar a movimentação
do Alexandre de Moraes e demais ministros. O que fez a decisão tomada pelo Toffoli quanto ao caso da Odebrecht é uma das maiores desfeitas, bofetadas no rosto de um povo já ocorridas na história, não exagero, não exagero. Ele mostrou que liberta condenados, absolve criminosos confessos para escapar de punições. Ele se sente ameaçado. Ele solta quem ele quer. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes prende quem ele quer. Tá? E comete absurdos que a imprensa não pode esquecer. Quero ver as fitas do aeroporto de Roma, por exemplo. Se for fake news, por que não é enquadrado pelo Alexandre de Moraes? Eles formam uma dupla que precisa ser desfeita e contida, porque o Brasil não suporta mais a democracia relativa que eles inventaram. Eleições, o Lula não queria que ninguém associasse ele, né, ao presidente ali da Venezuela, né? Ele mandou até o Supremo Tribunal falar, não é para associar o meu nome ao ditador da Venezuela. E agora as relações se baseiam até mesmo pelo TSE, né? Se baseia até a justiça brasileira agora que quer participar lá do encontro com a Venezuela. É o atual governo, é o exemplo da atual gestão que fala uma coisa, faz outra, pede uma coisa, faz totalmente ao contrário. É o que o Lula faz, é o que o atual governo faz. Assim, a gente não acredita em nada que venha desse povo ou dessa imprensa militante que passa a mão na cabeça desse pessoal. A gente não acredita em nada. O videozinho ali dele abraçando as pessoas é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Em meio a tragédias, o governo ali preocupa-se mais com a foto para postar nas redes sociais. Quem não lembra aí do fotógrafo do Lula pedindo pro pessoal se afastar para ele tirar uma foto boa do Lula beijando uma senhora que sabemos que essa senhora aí não pode até estar vivendo, né, um momento difícil financeiramente, mas está lá apoiando, né, o Lula. E pessoas que votaram neste governo, né, que não entendem nada de política, que não sabem nada do que está acontecendo aqui no Brasil e colocaram, né, o Lula no governo. E ali da Venezuela é igualzinho o que está acontecendo aqui no Brasil. Eles querem viver de aparência, só que todo mundo sabe a verdade, ninguém tem amnésia, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço, valeu.